Boa noite a todos novamente. Estamos iniciando o estudo do livro Consciência Espírita. Hoje com um tema que faz parte do último capítulo da obra, a experiência de um trabalhador espírita que se afastou do propósito existencial. É a conclusão desse último capítulo que nós estaremos tratando nesta noite. Vamos fazer o comentário de um texto de Emmanuel para iniciar o nosso estudo. É a passagem da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, do livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Vamos fazer aqui algumas abordagens dentro desse parágrafo da mensagem de Emmanuel para estabelecermos uma ponte com o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui nos chama a atenção a um fato muito importante. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. É preciso, de uma vez por todas, tirarmos aquele hábito ou aquela expressão do nosso entendimento de sofrer para evoluir, sofrer para crescer. Na verdade, a maioria da humanidade, afastada do entendimento da vida em termos espirituais, tem nas dores e nos sofrimentos um nível de repulsa, de contrariedade, que na verdade não ajuda de maneira nenhuma o seu progresso espiritual e às vezes nem a solução de problemas do passado, que se aquelas dores, aquelas dificuldades estivessem sendo trabalhadas em termos de entendimento espiritual, seriam até positivas. Mas é justamente sobre isso que Emmanuel aqui vai discorrer. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Há muita gente sofrendo provações voluntárias, sofrendo expiações no nível de revolta e de contrariedade que facultará o retorno à Terra para enfrentar novamente aquele tipo de dificuldade ou de dor. Por isso Emmanuel diz, aproveitando o texto da carta de Pedro, indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz. Isso sem qualquer ideia de masoquismo. Não estamos tratando disso aqui. A questão toda, quando Emmanuel aqui coloca sobre saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz, é de que todas as experiências que nós passemos na Terra, quer as agradáveis, quer as desagradáveis, quer as felizes, quer as infelizes, se elas estiverem sendo vivenciadas no nível de despertamento espiritual positivo, quaisquer dessas situações estarão nos promovendo espiritualmente. Mas para que isso aconteça, como ele aqui diz, é indispensável saber sofrer. E na Terra, meus amigos, para saber sofrer, como Emmanuel aqui coloca, só dentro da perspectiva espiritual profunda, aonde, ao enfrentarmos dores ou sofrimentos inesperados, a sintonia espiritual elevada estará presente nos convidando a analisar e refletir sobre aquele fato do ponto de vista espiritual.
o que muda tudo e faz com que, mesmo diante da dor, do sofrimento, a gente consiga extrair luz, bênçãos de luz. E concluindo, ele diz: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações. E ninguém é exceção a isso. Mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Esse ponto é a essência do conteúdo da mensagem que Emmanuel traz. Porque quando ele citou aqui, padecer como cristãos, glorificando a Deus, ele fez uma evidente analogia com o enfrentamento do martírio pelos apóstolos, pelos cristãos da igreja primitiva, que mesmo sabendo que iam padecer atrocidades nos círculos romanos, eles, naqueles momentos, glorificavam a Deus, por um absoluto entendimento das razões e do contexto espiritual que estavam levando eles a passar por aquilo. Em relação a isso, recomendamos muito livros como Paulo e Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que retratam esse enfrentamento do martírio pelos cristãos, glorificando a Deus. Claro que nos dias atuais não nos será imposto esse nível de teste, mas é preciso trabalharmos muito bem a espiritualidade em nós para, ao enfrentar decepções, sofrimentos, desilusões, traições, problemas, saibamos perceber o lado espiritual de tudo isso e extrair bênçãos. É isso que Emmanuel aqui se refere. Vamos então para a conclusão dos nossos apontamentos sobre o último capítulo, é o capítulo 8 do livro Consciência Espírita, que está abordando a história de Frederico Figner, o pseudônimo Irmão Jacob do livro Voltei. Foi o livro escolhido para extrair algumas partes e contextualizar com essa obra Consciência Espírita. Lembramos que os estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Visite-o, se inscreva e assista inclusive outros estudos que lá tem da série psicológica de Joana de Ângeles e também de outros estudos. Estamos, quando diz aqui, nesse capítulo, é o capítulo do livro Voltei, o capítulo 19. Nesse capítulo, temos uma orientação de Bittencourt Sampaio a Frederico Figner, quando ele, pela primeira vez no mundo espiritual, percebe uma luz irradiando-se dele durante uma oração fervorosa. Inclusive foi relativo à última análise que fizemos no estudo anterior, dessa luz que o Frederico Figner começou a perceber nele depois de uma certa temporada no plano espiritual, onde ele foi pego em muitas surpresas. Mesmo tendo sido um trabalhador ardoroso do movimento espírita, da Federação Espírita Brasileira, co-criador do Parque Gráfico da Federação, o Frederico Figner foi, em todas as áreas que atuou, inclusive na profissional, um grande líder. Foi ele que trouxe o fonográfico para o Brasil, a Aldeon, a fábrica de discos da Aldeon. Então ele teve um destaque grande também na área econômica,
mas sempre cuidadoso do seu trabalho espírita. Não obstante, ter-lhe faltado o aproveitamento desse trabalho no nível de consciência desperta que nós estamos abordando nesse capítulo. Então vamos dar prosseguimento a essa análise. Pela primeira vez no mundo espiritual, ele percebe uma luz irradiando-se dele durante uma oração fervorosa. O que, aliás, é um grande incentivo para todos nós estarmos atentos a essa realidade que tanto se dá com os espíritos desencarnados quanto com os espíritos encarnados. Ao estabelecermos conexão com a espiritualidade do bem, através dos estudos e, sobretudo, da prece, aonde a espontaneidade sincera se faça presente, nós acendemos luzes no nosso psiquismo, que inclusive podem ser objeto de constatação através de neuroimagens pela ciência atual. Prossigamos. Somente superaremos as injunções do mundo por meio de demonstrações genuínas de entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado, como ensina Bittencourt Sampaio. As injunções do mundo são as injunções do mundo materialista, que sempre que pode penetra e envolve-nos no clima espiritual pesado do imediatismo, do hedonismo, do apego às coisas, às pessoas, às situações. E para que de fato nós superemos essas injunções, isso só vai ocorrer pelo entendimento do Evangelho sentido, vivido e aplicado. Claro que aqui se refere ao Evangelho do Cristo. Só que o propósito do Consolador prometido, que é a doutrina espírita, é facultar que a lembrança dos ensinos do Cristo e o desenvolvimento proposto pela doutrina não fique apenas na nossa área mental ou intelectiva, mas que nos cause sensibilidade pela própria percepção da realidade espiritual demonstrada nos fenômenos mediúnicos. A realidade da continuação da vida pós-morte do corpo não é uma questão filosófica no Espiritismo. É uma constatação. E essa constatação deve imprimir em nós sentimento, motivador da vivência, da aplicação do Evangelho. Era isso que Bittencourt Sampaio também, no capítulo 19, está comentando com o Frederico Figner. Cabe àquele que quer ser fiel servidor na seara de Jesus perguntar-se: eu estou esforçando-me realmente para evoluir, para sentir, viver e aplicar o Evangelho de Jesus em minha vida? Aqui nos é sugerido na obra Consciência Espírita, comentando aquela passagem do Conselho de Bittencourt, a instigar-nos à meditação reflexiva, onde nós somos convidados a pensar e, de fato, trabalhar como está o nosso entendimento sobre
esse esforço para sentir, viver e aplicar o Evangelho em nossa vida. É algo que só é alcançado de forma ampla nas doutrinas cristãs pela revelação espírita. Porque o Espiritismo, distanciando-se das doutrinas cristãs dogmáticas, ritualísticas, que merece o nosso respeito, a nossa compreensão, mas que impedem muitas vezes o despertamento do sentimento cristão, do sentimento que está ligado a uma transformação no comportamento, na nossa maneira de agir no dia a dia. Na doutrina espírita, isso é veementemente destacado. O melhor método é o autoquestionamento. O esforço que estou realizando tem dado um resultado inequívoco? Tenho me tornado mais paciente e tolerante? Tenho me tornado uma pessoa mais amorosa, mais humilde? Então, esses altos questionamentos a que nós somos aqui sugeridos de realizar é algo que pode e deve ser feito em várias situações do nosso dia a dia, de tal forma que a gente vai trabalhando uma percepção bem clara de como nós estamos sendo transformados pela luz do Evangelho do Cristo. Porque é essa transformação, meus amigos, de percepção íntima que faltou ao Frederico Figner. Não obstante o seu envolvimento no trabalho espírita. Mas foi, muitas vezes, um envolvimento estabelecido em hábitos e condicionamentos. Claro que teve o seu valor. O problema todo, e nisso Frederico Figner depois reflete no plano espiritual, é que ele perdeu um certo sabor, um certo nível de plenitude, de bem-estar íntimo, que ele poderia estar usufruindo se tivesse estabelecido sua atuação no movimento espírita com base nesse propósito de sentimento e de despertamento de consciência. Somente assim estaremos, na dimensão espiritual, dotados de luz própria e não de decepções, como relata Frederico Figner. A luz que ele queria tanto irradiar é a luz da paz de consciência, por sentir, viver e aplicar as virtudes cristãs. De uma vez por todas, tem que ser retirado de nós aquele entendimento falso de que é difícil ser bom, de que é difícil ser caridoso, de que é difícil ser paciente, de que é difícil adquirir as virtudes que o Evangelho propõe. Essa forma de analisar, ela é alienadora, porque a pessoa coloca ela e o Evangelho, as propostas do Evangelho, separadas do seu sentimento. Porque nessa proposta que aqui o Frederico começa a trabalhar conosco no livro Voltei, em vez de acharmos difíceis a aquisição das virtudes, nós deveremos entender que essas virtudes são boas e que nos faz muito bem
o esforço em trabalhar por adquiri-las. Nessa nova visão, tudo muda. Em vez de ser algo que é difícil e que, se eu pudesse, eu deixaria para outra encarnação ou para o plano espiritual, eu vou estar querendo o máximo conquistar essas virtudes agora, ao perceber que elas de fato me faz bem e não que é algo difícil e trabalhoso. Por isso ele diz aqui no final, a luz que ele queria tanto irradiar é a luz da paz de consciência por sentir, viver e aplicar as virtudes cristãs. O resultado natural desse sentir, viver e aplicar é estar profundamente de bem consigo mesmo, com as leis divinas em nós, independente de sermos alvo de reconhecimento, de atenção pelo que estivermos fazendo. A gratidão, o reconhecimento que nós passamos a desejar, o único, é o da consciência de dever cumprido. Só esse. No plano da carne, nossos irmãos, em maioria, guardam errado conceito de elevação e salvação. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa. Realmente. Inclusive entre nós espíritas. Claro que, à luz da doutrina espírita, a salvação tem outro ângulo. Tem o ângulo de, por exemplo, entrar no plano espiritual numa colônia nosso lar, ao desencarnar, ser recebido e amparado da forma melhor possível. Não deixa de ser, entre aspas, formas de salvação, tá certo, diferentes do paraíso, como nossos irmãos evangélicos, outros aguardam, ou o reino dos céus em termos materiais. Mas o que aqui é colocado para nos chamar a atenção é o seguinte, é que é muita gente que guarda esse conceito errado. E o resultado disso, muitas vezes, é a situação que o Frederico Figner viveu e de uma forma mais intensa ou desequilibrada. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa. Eu sou espírita, e como eu acredito em vida espiritual, em reencarnação, e como eu sei como é a vida espiritual, eu sou uma pessoa diferenciada, entre aspas, privilegiada. Nesse aspecto, nós nos afastamos de virtudes sublimes como a humildade, que é o alicerce de todas as outras virtudes, assim como também desse distanciamento, porque na medida em que nós nos percebemos em um nível de superioridade aos outros, estamos nos distanciando das conquistas efetivas das virtudes. Outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo necessitado e sofredor para que subam inconscientemente a mundos felizes. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos.
aqui nessas observações que estão no livro Voltei, no capítulo 19. Inclusive, nós deixamos essa obra também como estímulo de leitura para vocês que nos acompanham. Uma obra muito importante para todos, sobretudo nós espíritas, e sobre não ser envolvido de surpresas, como as que o Frederico passou. Então, quantos espíritas não existem que acham que a atividade, o trabalho social em que eles se dedicam na casa espírita, ou as atitudes de assistência, de caridade, realizadas muitas vezes de forma mecânica, lidariam ou lidarão um nível de privilégio ou de abordagem no mundo espiritual feliz? Quantos? E a questão toda é que o objetivo maior, o objetivo mais profundo do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita é o aprimoramento, o burilamento, o melhoramento íntimo nosso. Porque na medida em que isso é realizado, as demais coisas acontecem de forma espontânea e de forma qualificáveis, elevadas. Ao trabalharmos o aprimoramento íntimo nosso, nós passamos para as atitudes e as atividades de caridade ou de amparo de uma forma onde sentimento e ação elevadas estão presentes, trazendo de imediato como consequência um grande bem-estar íntimo em nós. É por isso que aquela atitude que vez ou outra ocorre nas atividades espíritas, onde alguém se acerca de muitas atividades, campanha do quilo, reunião mediúnica, aplicação de passes, reuniões públicas, e se envolvem em tantos compromissos que, de repente, em um desses compromissos se diz cansado, atribulado. É muita coisa que tem que dar conta. Foi essa multiplicidade de tarefas, sem a atitude de despertamento espiritual, consciencial, que levou à frustração de Frederico Figner. Ele era um desses trabalhadores espíritas envolvido em 1000 coisas, mas era envolvido, e isso depois ele vem a constatar, de uma forma de compromissos externos. Não havia aquele envolvimento espiritual, íntimo, que estabelecesse um nível de abundância e de planificação interior. Por isso, toda vez que qualquer um de nós se sentir com muitas tarefas na casa espírita, reflita como está fazendo essas tarefas. Qual o nível de percepção consciencial você tem nessas atividades que exerce, para que elas não se tornem um peso, o que é, na verdade, um absurdo. As atividades, os trabalhos espirituais que realizamos é para ser algo gerador e intensificador de energias em nós. O trabalho na casa espírita, no centro espírita, só estará sendo bem feito por nós se ao terminar nos sentirmos gratificados plenamente. Quando isso não acontece, algo não funcionou bem. É isso.
Nesse capítulo do livro Voltei, o capítulo 19, é muito significativo, pois Bittencourt Sampaio orienta Frederico Figner a refletir-se como espírito imortal que é, despido da persona que ocupou. Por isso, ele usou o pseudônimo Jacó. Foi mais uma das razões para ele ter usado o pseudônimo de irmão Jacó. Então, Frederico Figner conta para Bittencourt Sampaio o desejo imenso que ele tinha de comunicar essas experiências que ele passou aos irmãos de ideal espírita, para lhes servirem de alerta, para que não caiam no mesmo erro de sofrimento que ele caiu. E aí aonde o Bittencourt Sampaio diz a ele que ele reflita como espírito imortal que é, despido da persona que ocupou. Como nós temos aprendido aqui, a persona que está na estrutura do nosso ego é renovado a cada reencarnação. A nossa individualidade é que é perene, que continua somando experiências reencarnatórias do passado com as atuais, com o nosso retorno ao plano espiritual. Mas essa persona que o irmão Jacob usou como Frederico Figner já seria, em termos simbólicos, tratada ao escrever, psicografar o livro por Francisco Cândido Xavier e utilizar o nome irmão Jacó. Todos nós somos convidados a fazer o mesmo, a nos sentir espíritos imortais, momentaneamente no corpo, com uma grande oportunidade de superação dos atavismos passados, por meio da conexão com as leis divinas e a prática das virtudes. Então, o convite que Bittencourt Sampaio fez para Frederico Figner é para todos nós também. Para que nós procuremos nos sentir mais como espíritos e não como corpos. Com uma grande oportunidade de superação dos atavismos. Atavismos passados aqui são as heranças hereditárias que nos prendem aos condicionamentos materialistas. A identificação com o corpo é uma delas. Por meio da conexão com as leis divinas e a prática das virtudes. A conexão com as leis divinas, a conquista das virtudes, a vivência delas é uma forma de quebrarmos a persona e estarmos trabalhando o eu profundo, a nossa individualidade. Esse último slide do nosso estudo de hoje. É fundamental que estejamos cada vez mais conscientes e nos sintamos responsáveis pela instalação da era da fraternidade para o movimento espírita. Um compromisso que começa no âmbito moral e consciencial de cada um. Então, no final do livro, do capítulo, o mentor Honório da obra nos propõe esse convite e essa advertência. É fundamental que estejamos cada vez mais conscientes e nos sintamos responsáveis. Essa consciência que aqui é referida é essa de percepção da sua imortalidade, da sua individualidade, e que é o que o movimento espírita mais precisa de nós. Um compromisso que começa no âmbito moral e consciencial de cada um de nós.
nesse período agora em que nós estamos dessa pandemia, né, onde tem havido maior espaço de tempo para estudos, para acompanharmos pela internet palestras, estudos espíritas, é também um momento fecundo para esse trabalho de despertamento espiritual que não podemos mais adiar. A própria circunstância do aumento da fragilidade da vida humana pela possibilidade de infecção pelo vírus é uma forma sutil, mas forte, para acordarmos em busca da realidade permanente, do despertamento do nosso espírito eterno e do aproveitamento melhor possível da atual experiência encarnatória. Assim concluímos o estudo de hoje, lembrando que posteriormente esse vídeo estará no nosso canal no YouTube. Agradecemos muito àqueles que possam compartilhar essas informações. Uma boa noite a todos.